Segundo Coríntios 6, versículo 14 ao 17, nós lemos assim da palavra de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E vamos orar. Amado Pai, abençoe a tua palavra, que o Senhor me dê poder para pregar com clareza, que possa pregar a tua palavra como ela deve ser pregada. Nos dê ouvidos para ouvir, possamos entender o que o Senhor tem para nós esta manhã. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã. E nas últimas semanas nós temos visto algumas formas de medir se a gente ama Deus ou não e o quanto nós amamos Deus ou não. Então, Jesus fez a pergunta, e se ele fizesse a pergunta para você hoje, você me ama? Ele perguntou isso para Pedro certa vez. E eu acho que todo mundo aqui, certamente, tenho certeza, diria que sim, nós amamos Cristo. Eu digo mais, muita gente, se você perguntar por aí, você ama Cristo? Você ama Deus? Ah, sim, claro, eu amo Cristo. Quem vai dizer que odeia Deus, né? Quem vai dizer que não ama Deus? Mas qual seria a reação de Cristo? Se você fosse perguntado por ele, você me ama? E você dissesse, sim, amo, ele diria o que para você? Está de brincadeira? Está falando sério? Como a gente pode medir, como podemos aferir qual seria a reação de Cristo? Então, nós estamos vendo algumas formas que a gente pode justamente dar uma nota, dar um grau ao nosso amor por Cristo. Jesus falou em João 14, versículo 15, ele falou, se me amais, note que é um condicional, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, uma forma de a gente poder medir e guardar se amamos não a Cristo é justamente se a gente está guardando, obedecendo, seguindo os Deus mandamentos. E um dos mandamentos de Deus a gente leu hoje. Nós lemos ele agora no versículo 17 de 2 Coríntios 6, onde fala assim, por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, na realidade, nós temos aqui 3 mandamentos. Sair do meio deles, se apartar deles e não toqueis nada imundo. Então, aqui está falando sobre como nós podemos demonstrar o nosso amor por Cristo, tendo uma separação, um apartamento, não apartamento de morar dentro, mas se apartar, um distanciamento do mundo. E exatamente o que isso significa. Tá? Quando diz que devemos se apartar do mundo, não quer dizer sair do mundo. Senão a gente tem todo morar na lua. Tá? Não é o mundo que está falando. E não é se apartar de evitar. A própria palavra de Deus fala, apóstolo Paulo falou para a igreja em Corinto, falou assim, olha, não estou dizendo para você se apartar completamente, porque senão vocês não vão fazer nada. Você não pode ir no padeiro, no supermercado, não pode pegar um ônibus, pegar um Uber, não pode fazer nada. Porque se é para apartar do mundo, porque nós vivemos no mundo. Então não dá para você se apartar, não é simplesmente ficar longe. O problema é se apartar do mundo aqui. É se apartar do mundo aqui. Tá? Porque fisicamente fica meio difícil, né? Se apartar completamente. Mas nós podemos sim criar uma distância, não só no coração, mas também uma distância física, tá? Se é necessário e quando for preciso. Então temos aqui o mandamento e vamos ver como podemos então evitar certas coisas como uma demonstração do nosso amor por Deus. Primeira coisa, nós vamos ver no versículo 14 de 2 Coríntios 6, onde diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com a injustiça e que comunhão tem luz com as trevas. Então, a primeira coisa que nós devemos evitar, separar, se apartar, é da injustiça. Qualquer coisa que for injusta, for errada. Aqui no versículo 14, ele ilustra dizendo que injustiça é a mesma coisa que trevas. Olha o que fala.
não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então, vai comparar o que é justiça e o que é injustiça. Aí continua. E que comunhão tem luz com as trevas? Então, justiça é luz, injustiça é trevas. Então, justiça são coisas certas, coisas da luz, e injustiça são coisas erradas, coisas das trevas. Lá no Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo 119 é interessante, ele é o maior capítulo, é o maior salmo e o maior capítulo de toda a Bíblia. E todos os seus mais de 160 versículos, todos eles, cada um deles está falando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E aqui quando fala lâmpada lâmpada para os meus pés é tua palavra. Então a palavra de Deus é para ser lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho, nosso caminhar. Então, luz, oposto de trevas. E nós lemos, que comunhão tem luz com as trevas? E a Bíblia fala que a palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos passos e os nossos caminhos. Nós não podemos andar com Deus e andar nas trevas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo. Estamos aqui, estamos na luz. Se a gente apagar as luzes, vai ficar escuro. Não tem como você separar, bom, metade do quarto vai ficar escuro e metade do quarto vai ficar claro. Não, ou fica tudo escuro ou fica tudo claro. Você não tem como separar. Então, não temos como fazer essas duas coisas, andar com Deus e nas trevas ao mesmo tempo. Lá em 1 João 1, versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos. Ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Então, se Deus é luz, se a gente caminha com Deus, nós vamos caminhar em quê? Em luz. Então, se nós amamos Deus, nós vamos querer ir para a luz, porque Deus é a luz. E se nós não amamos Deus, nós vamos caminhar nas trevas, na injustiça, como nós lemos no versículo 14. 1 João, o versículo seguinte, o que eu acabei de ler, sobre que Deus é luz, o versículo seguinte, o versículo 6 de 1 João 1, fala assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus está dizendo, aquela pessoa que fala que anda com Deus, que enche a boca e fala, sim, eu amo Deus, eu ando com Deus. Tá, mas anda nas trevas, Deus fala, mentiroso. Você está mentindo. Por quê? Porque Deus é luz, não há trevas nele. Como é que você vai andar com Deus e andar nas trevas? Andar na injustiça? Não dá, não tem como. Então, uma forma de a gente graduar, dar uma nota, enquanto nós amamos Deus, é o quanto injustiça nós evitamos, afastamos. Então, não é só evitar, é se afastar. Evitar, eu estou dando aqui, eu vejo injustiça, eu vou fazer o quê? Eu vou evitar, eu vou dar uma volta. Se eu percebo que a injustiça está aqui, eu vou me afastar. Então, o ideal é você evitar. Mas se existe, se afaste. Porque isso é uma demonstração do nosso amor de Deus. Lá no Salmo 1, versículo 1, famoso Salmo, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebeu aqui a progressão? Fala, não anda, não senta, não se detém. Você não vai se deter, parar, antes de você andar. Então você está andando na injustiça, você vai parar na injustiça, aí você vai sentar na injustiça. Tem um ditado que diz assim, se você está passando pelo inferno, não literalmente, né? Pastor, minha vida está no inferno. Está passando pelo inferno? Não pare. Continue. Por quê? Porque do jeito que você entrou, você pode sair. Mas se você entrar e parar, se você entrar e ficar rodeando ali, você nunca vai sair. Está passando pelo inferno? Continue. Está passando por algum problema? Continue. Está passando, existe justiça na sua vida? Continue, não na injustiça, continue e saia dela, se afaste dela, evite ela. Só não pare. Só não pare. Estacione e sente. É o que o Salmo 1, versículo 1 está dizendo. Fala, bem-aventurado, abençoada a pessoa que não faz isso. Tá? Vamos seguir reto. Então, essa é uma forma de demonstrar amor por Deus. Essa é a gente se afastar e evitar a injustiça. O versículo 15, nós lemos o 14, né? O versículo 15 de 2 Coríntios 6,
diz assim: e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Mais uma vez aqui a Bíblia está comparando, por exemplo, que parte há entre Cristo e Belial. Fala, bom, Cristo eu sei quem é, eu sei o que está falando. Quem é Belial? Belial é um nome que era dado, mais especificamente no Velho Testamento, mas fazia parte da cultura judaica. Quando falava Belial, ou filhos de Belial, ou homens de Belial, eram pessoas más, pessoas ímpias, pecadoras, violentas, cruéis. Era dado esse nome, homens de Belial. E ele compara Cristo e Belial com fiel e infiel. Ou seja, quem é fiel está do lado de Cristo. Quem é infiel está do lado de Belial. Então, o que nós devemos evitar, se afastar, é da infidelidade. Que parte tem o fiel com o infiel? Se nós amamos Deus, nós vamos ser o quê? Fiéis. Fiéis a quê? Fiéis a Ele, a Cristo, e não a Belial. No caso, Belial é apenas um termo usado, não é uma pessoa especificamente. Tá? Mas quem evita os injustos, lembra os injustos? Evitar a injustiça, a primeira coisa que devemos afastar. Quem evita o injusto, geralmente também está evitando o infiel. Porque geralmente o infiel é injusto e o injusto é o quê? É infiel. São dois lados da mesma moeda. Só que existem dois tipos de infiéis. Existe o infiel perdido, ou seja, ele não é salvo, não conhece Cristo, não conhece a Bíblia, mas ele é infiel. Ele é infiel a quê, pastor, se ele não conhece a Bíblia? Ele é infiel à sua própria consciência. A Bíblia fala que a lei de Deus está inscrita no coração dos homens. O que é isso? É a nossa consciência. Nós sabemos quando fazemos coisas erradas. Nós sabemos quando a gente mente, rouba, fala mal. Nós sabemos disso. Ninguém precisa falar para a gente, oh, isso é errado. Nós sabemos. Por quê? Porque Deus colocou a lei dele nos nossos corações. E o homem é a única criatura que Deus colocou a lei dele no coração. Não colocou nos animais, nos peixes, nas aves. Um leão, quando mata, ele não mata por maldade, por crueldade. Ele não mata para roubar. Ele mata para quê? Para comer. Ou para se defender. Mas geralmente o leão não mata para se defender. Um animal, ou ele mata se for preciso, ou ele tenta dar medo, né, para quem vai atacar ele fugir. Um cachorro começa a latir, mostrar os dentes, você já, opa, então eu vou dar a volta por aqui. E se ele morder, não é porque ele é mau, é porque ele se sente ameaçado. Ou, em casos extremos, ele está com fome, né? Mas o animal, assim, ele mata para comer. Ele não mata por prazer, ele não mata por vingança, ele não mata por maldade. Por quê? Porque a lei de Deus não está no coração deles. O homem não. O ser humano, nós temos uma consciência. E é o que nos diferencia do mundo animal, do resto das outras criaturas, que não têm consciência, que agem através de instinto. Nós não. O homem mata por prazer, por vingança, por maldade, para roubar, para intimidar, para controlar. Tudo isso o homem faz. E ele sabe que é errado. Ele sabe que é errado. Não é ninguém dizer que está errado. Ele sabe que é errado. Ah, ele não conhece a Bíblia, nem sabe quem é Deus, nem sabe... Mas ele sabe. Por quê? Porque Deus colocou aquilo. Então, o infiel tem um infiel perdido, que é infiel à sua própria consciência, que é algo que Deus colocou no coração deles, e tem outro tipo de infiel. Esse é o infiel salvo. O fiel é salvo. Nascido de novo. Mas nem todo mundo que é salvo é fiel. Tem muita gente salva que é o quê? Infiel. E talvez esse infiel que é salvo é talvez o mais perigoso e o mais danoso. Por quê? Você vê alguém que não tem nada a ver com Deus, ou igreja, ou Bíblia, fazendo coisa errada, você fala, claro, já imaginava, só podia ser. Agora, quando você vê alguém que professa, alguém que diz ser salvo, ou até é salvo, quando as pessoas veem aquilo, você está, ou não você, aquela pessoa está arrastando o nome de Deus na lama. Está trazendo desonra e vergonha e vexame ao nome de Deus e confusão ao mundo. Ué, ele não é crente, ele não é irmão, ele não é da igreja, e por que está fazendo isso? Pois é. Sabe uma coisa? Eu não quero nada a ver com Deus, com Bíblia, com igreja, com nada. Porque eu conheço fulano, ciclano que pinta e borda e faz. E sabe uma coisa? É verdade. Crente é tudo hipócrita. Sabe uma coisa? Não vou dizer todos, mas muitos são. Crente é tudo fofoqueiro, invejoso, ladrão. Eu não vou dizer que todos são, mas muitos são. Esse é o infiel perigoso. Que você pensa que está lidando com uma coisa e é outra.
Interessante que Deus fala lá no Velho Testamento, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não quer dizer que a gente salva. É alguém que se identifica, pode ser que é salvo, pode ser que não. Mas ele se chama, se identifica, diz que é do povo de Deus. Se é ou não, só Deus sabe. E a pessoa. E Deus fala, quando essas pessoas se arrependerem, orarem, buscarem minha face, deixarem seus caminhos, aí eu sararei a sua terra. Então, o tipo mais perigoso é o infiel salvo. Tá? Porque o infiel não salvo, todo mundo espera isso da pessoa não salva. E, obviamente, tem pessoa não salva que não é o capeta na forma de homem, eu entendo. Tá? Mas a gente espera isso de alguém que não quer saber de Deus. A gente espera que a pessoa não vai ser flor que se cheire. Mas quando alguém se diz salvo, espera-se outras coisas. Tá? Então, o infiel é alguém que não se porta ou age com a fé. A palavra infiel, no dicionário português, diz assim: infiel, que falta com os seus deveres, que engana o parceiro na vida conjugal. 3, que não respeita aquilo com que havia prometido. E 4, que não é conforme a verdade. Ou seja, é alguém que sabe, não, é um infiel. Que não cumpre suas obrigações, que não trai, que nega, falta com seus deveres, que engana. Tudo isso é infiel. Tá? Então temos que evitar, se afastar de coisas e pessoas assim. E ter muito cuidado para não estar se ajuntando a estas pessoas. Ainda na sequência do versículo, vamos no versículo 16, a gente viu o 14, o 15, vamos ver o 16, que fala assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui está falando sobre idolatria. Ele fala templo de Deus com os ídolos. Então, de um lado tem templo de Deus, do outro lado tem os ídolos. Tá? Então, existe essa correlação entre o templo de Deus e os ídolos. Agora, note o seguinte, quando fala templo de Deus, não está falando da igreja. Não está falando do templo em Jerusalém. Não é isso que está falando. Porque ele explica. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Esse templo aqui não é o templo. Nós somos o templo. Entenda, hoje, depois de Cristo, Deus habita em quem é salvo. No Velho Testamento, Deus não habitava em quem era salvo. Tinha gente salva, mas ele habitava, sabe onde? No templo. E antes do templo, no tabernáculo, que era como se fosse uma grande tenda. E Deus habitava na tenda, no tabernáculo. Deus habitava no templo. Depois de Cristo, Deus habita em nós. Fala aqui, neles habitarei e com eles andarei. Então ele habita em nós. Então agora, o que faz do templo um templo? A presença de Deus. O tabernáculo tinha a arca, tinha toda aquela parafernália. Aquilo era onde Deus habitava. Depois tinha o templo, onde Deus habitava. Só que hoje ele habita em nós. Então, nós somos o templo. Nós que somos salvos. Nós que temos Cristo. Nós que recebemos salvação através de Cristo. Nós que nascemos de novo. Nós somos o templo. Então aqui ele está colocando idolatria contra o templo de Deus, que é a presença de Deus em nossas vidas. Então, o que é um ídolo exatamente, pastor? Bom, eu vou explicar rapidamente o que é um ídolo. Para começar, quero dizer que o ídolo não é necessariamente uma estátua ou uma imagem. Pode ser, mas não é necessariamente. Tá? Vou dar um exemplo. Se falar para o Jaraguá, tem a Praça da Marechal Deodoro, né, que tem as bandeiras todas ali. Depois a gente tem a estátua do, que eu imagino, o Marechal Deodoro. Aquilo é uma imagem, aquilo é uma estátua. Aquilo é idolatria, pastor? Aquilo é um ídolo? Não. Você vê alguém rezar para ele lá, acender vela para ele, colocar oferendas ou coisas lá para ele? Não, aquilo não é um ídolo, aquilo é uma estátua. Nada de errado com a estátua. Não muito longe dali, se anda um pouquinho mais, atrás ali do antigo banco, que não tem mais, tem a estátua da liberdade. Vocês sabiam que aquela estátua é uma réplica exata, só que menor, da estátua da liberdade que está lá em Nova York e que foi dada aos maceioenses pelas mesmas pessoas que deram lá para Nova York em 1800 e tralalá. Pois é, só que a deles é um pouquinho maior do que a nossa, né? Mas beleza está, pacotes pequenos trazem belezas maiores. Enfim,
É um ídolo aquilo? Não, tem que ir lá derrubar aquilo, quebrar, jogar no chão, porque aquilo é um ídolo, uma imagem. Não tem nada a ver, gente. É uma estátua. Agora, quando você começar a adorar, orar, rezar, pedir, confiar, clamar a uma estátua, aí é idolatria. Mas a idolatria não é só coisa feita com mãos humanas. Idolatria pode estar aqui também. Ó. Vou dar um exemplo. Irmão, vamos para o culto hoje? Ah, vou não. Por quê? Porque eu tenho que jogar bola com meus amigos. Sabe o que é isso? É idolatria. É errado jogar bola, pastor? Não, não é errado jogar bola. Assim como uma estátua não é errado. Agora, você começa a colocar aquela estátua ou aquele jogar bola como mais importante do que Deus, aí é idolatria. Muita gente idolatra o trabalho. Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho que trabalhar. Sabe o que é isso? É você idolatrar o seu trabalho. Que tal essa? Eu não vou para a igreja por causa da minha família, porque a minha família... É idolatrar. Família virou um ídolo. Quando você acha alguma coisa mais importante do que Deus, aquilo é um ídolo. Então, ídolo, idolatria é algo que nós temos que entender o que é. Muita gente acha que qualquer estátua, um quadro, o que seja, é pecado. Não é idolatria. É o seu relacionamento com aquilo. Assim como jogar bola, futebol, trabalho, é uma coisa boa. Nada de errado em praticar esporte, nada de errado em cuidar da família, nada de errado em trabalhar. Claro que não. Mas sabe uma coisa? Quando aquilo se torna mais importante e você confia mais naquilo do que em Deus, aí aquilo virou uma idolatria. Aquilo virou um ídolo. Tá? Mas o que é um ídolo? O que é idolatria? Vamos ver o que 1 Coríntios 8,4 fala. Diz assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então, sabe o que é um ídolo? Não é nada. Aquela pessoa que está se curvando perante uma imagem, talvez acendendo vela, colocando flores, beijando o pé, enfim, seja o que for. Aquela pessoa está fazendo tudo aquilo, sabe para quem? Para nada. Porque o ídolo não é nada. Fala aqui, o ídolo não é nada nesse mundo. Não tem poder nenhum. Você pode rezar, chorar, tem gente que sacrifica para ídolo no Velho Testamento e até hoje em dia. Muita gente sacrifica até vidas humanas para ídolos. Acontece. Pensa que não? Acontece. Mas está fazendo tudo isso por nada. Porque não é nada. Não vai fazer nada. Deus fala, ele não anda, não fala, não vê, não enxerga. É nada. Você está colocando nada acima de Deus. Nós temos que afastar de idolatria. Ídolos são associados com a presença de demônios. Poder, nada. Agora, a presença demoníaca, tudo. O que o diabo, os seus demônios, através do qual ele recebe louvor, que eles querem ser como Deus. Deus deve ser adorado, reverenciado, temido. Deve-se orar e confiar em Deus. Pois bem, o diabo e seus demônios querem isso. Só que o diabo e seus demônios, eles não têm um corpo físico. O que eles fazem? Eles usam imagens. Eles estão de trás, dentro, ao redor. Eles usam, quando a pessoa está cultuando, adorando aquele nada, eles estão de fato fazendo isso para os demônios. Olha o que fala aqui, 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Dizendo, ele é alguma coisa. Ele falou antes que não é nada, é alguma coisa. Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Esse sacrificado está falando que em Coríntios tinha um templo. Tá? Um templo enorme, famoso. E lá eles matavam sacrifícios de animais. Boi, cabra, ovelha, tudo. Era tanto sacrifício que toda a carne consumida na cidade, toda a carne, não tinha carne que não havia sido oferecida no templo. Matavam muitos animais. A fazer o que aquela carne toda depois do ritual? Eles comiam. Ia para o açougue e eles comiam. Então aqui, e muita gente lá que era salvo não queria comer aquilo. Falou, não, vou comer essa carne. Ela foi sacrificada para os ídolos. Eu vou comer carne. Aí Paulo está dizendo, Deus está dizendo através de Paulo, o que é um ídolo? Não é nada. Aí ele diz aqui, mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não é nada. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Você vê, quando sacrificavam para aqueles ídolos, eles estavam sacrificando para quem? Para os demônios.
Por quê? Porque naquelas imagens estava o que ali? Demônios. Que recebiam aquela reverência através das imagens. Que se o demônio aparece, como corre? Então ele faz o quê? Ele usa a imagem. Tá? Mas note, não tem poder nenhum. Eu vou dar uma ilustração aqui, ó. Prestem bem no que eu vou falar. Pastor, eu estou andando aqui, fui para a rua ali, era uma sexta-feira, na encruzilhada, aí tinha ali, ó. Tinha um franguinho, tinha uma farofinha. Eu posso comer aquilo? Eu não aconselho, porque está lá Deus sabe lá quando. Eu não sei se a pessoa que procurou aquilo lavou as mãos, eu não sei se o cachorro fez alguma coisa ali em cima. Ou seja, eu não aconselho você a comer. Mas, espiritualmente falando, você não vai, nada de ruim acontecer com você se você comer aquilo. Por quê? Porque foi oferecido para nada. Paulo fala, a carne que foi oferecida a demônios, dê graças a Deus, abençoe ela, ore por ela, né, como se deve antes de todo alimento. Deus abençoe esse alimento, em nome de Jesus, amém. E mete a boca. Não a que está ali na rua, Deus sabe lá quando, você não estou dizendo para você fazer isso. Mas muita gente, eu não vou nem passar perto, eu vou. Gente, vocês estão com medo de quê? De nada. Sabe o que é aquilo? Desperdício. É uma bela farofada com frango ali que alguém poderia ter comido. Mas não, foi colocado ali e se estragou. A mosca pousou em cima, está lá jogado. Mas se você comer aquilo, você não vai... agora o diabo está dentro. Aquilo não é nada. Agora, se você é pessoa chegando, botando fresquinho ali, aí, não, tô brincando, não faço isso não. Tá? Eu quero tudo isso para dizer o quê? O ídolo não é nada, gente. Não é nada. Não tem poder nenhum. Então nós devemos evitar a idolatria, porque é inútil. Pastor, mas eu fiz oração para uma imagem aí. Não, aquilo foi coincidência, tá? Porque Deus fala que a imagem não é nada. Sabe de onde que vem toda a bênção, todo o bem no mundo? De Deus. De Deus. Tá? Você vê muitas igrejas aí, né? A pessoa chega lá e fala, não, porque minha vida estava assim, agora está melhor. Sabe o que foi? Foi Deus através dessa igreja. Não. Foi Deus. O fato que você vai para aquela igreja, ou fez uma oferta para aquela igreja, ou é membro daquela igreja, não tem nada a ver com a história. Quem fez foi Deus. É que homens maus, enganadores, querem ganhar crédito. Não, foi Deus através do meu ministério. Não. Através de Deus. Alguém aqui é abençoado por alguma coisa? Não é porque eu sou lindo e maravilhoso, apesar que eu sou. Não é porque a igreja aqui é mais bonita ou melhor. Não. É Deus que te abençoa. E Deus abençoa, sabe o quê? Deus abençoa fidelidade e obediência. Então aqui nós ensinamos a palavra de Deus. Quem segue e obedece a palavra de Deus, Deus abençoa. Então quem foi abençoado foi você, por Deus. Porque você obedeceu o que a palavra de Deus fala. Tá? Nada a ver comigo, com a igreja. É de Deus. Tá? Então, não, vá para aquela igreja. Aquela igreja é boa. Você vai lá, você senta lá, você ignora o que o pastor fala, você não escuta o que o pastor fala, você faz o que você quer, e só porque você sentou lá naquele banco durante tantos minutos, Deus lhe abençoou. Isso é conversa para dormir, gente. Conversa para dormir. Então, idolatria não é nada, tem que ter muito cuidado. Tá? O interessante é que fala aqui, ó, que não quero que sejais participantes com os demônios. Essa palavra participantes quer dizer, eu não quero que tenha comunhão. Acho que tem comunhão com Deus, né? Não com os demônios. Como é que a gente tem comunhão com os demônios? Através de idolatria. Seja uma imagem física, seja algo no seu coração. Trabalho, futebol, o que seja. Isso é idolatria. E sempre que você se entrega à idolatria física ou no coração, você está tendo comunhão com demônios. É o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente. Então temos que ter muito, muito cuidado, tá, com esse tipo de coisa. Na tribulação, que vai acontecer depois do arrebatamento, que vai acontecer a qualquer momento, ou seja, nós não vamos estar aqui. Quem é salvo não vai estar aqui na tribulação. Mas olha o que fala em Apocalipse 9:20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas. Essas são as pessoas que, na tribulação, vai ter muita morte, todo tipo. Tá? E alguns sobreviventes, no meio dessa tribulação, né, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
Você entendeu? Eles estavam adorando os demônios através do quê? Adoração dos ídolos. Tá? Então, a gente adora demônios quando a gente pratica idolatria. De qualquer forma que seja. Tá bom? Por último, esta manhã, o versículo 17, que a gente leu. 2 Coríntios 6,17 fala assim. Por isso o quê? O que acabamos de falar. Por isso, idolatria. Por isso, injustiça. Por isso, infidelidade. Ou seja, por estas coisas. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Ou seja, não é nem para tocar. Evite, fique longe. Para você tocar, você tem que estar perto. Então, evite, e eu vos receberei. Então, devemos ter muito cuidado com quem andamos, aonde andamos, para evitar essas coisas. Porque nós não podemos andar no mundo, e andar no mundo não quer dizer andar nessa terra, quer dizer andar em amizade. Tá apaixonado pelo mundo, conquistado pelo mundo. Tá? Vou ler um versículo aqui que vai resumir bem o que Cristo está falando aqui. Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não, veja bem, eles chamam pessoas que andam de mão dada com o mundo de adúltero e adúltera. Ou seja, estão traindo Deus, estão sendo infiéis a Deus. Olha o que fala. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, aquela pessoa que quer ser amiguinho com o mundo, que quer ter amizade com o mundo, que quer estar próximo do mundo, quer desfrutar do mundo, que quer ser como o mundo, copiar o mundo, é inimigo de Deus. Olha o que fala aqui, ó. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, olha o aviso, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus fala, quer ser amigo do mundo? Seja, mas você é meu inimigo. Você não é meu amigo, eu não sou seu amigo, você é meu inimigo. Que tem amizade com o mundo? Pode ir, mas você é meu inimigo. Eu sou contra você. E você está sendo contra mim. Ah, pastor, mas eu vou para a igreja. E eu sento lá no banco, o culto todinho, fico sentadinho, quietinho. Não interessa. Ah, mas eu ando com uma Bíblia embaixo do braço. Não interessa. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quer ter as bênçãos de Deus, comunhão, quer isso? Seja amigo de Deus, não seja amigo do mundo. Como é que a gente pode ser amigo do mundo? Sendo infiel, sendo injusto. Idolatria, não só, como eu disse, idolatria não é só uma coisa física, é aqui no coração. E essa é a mais sutil. É muito fácil você quebrar um ídolo. Você vai lá e mete o martelo e quebra. Agora, o ídolo que a gente ergue no coração é mais complicado. Mas quem quiser, através da injustiça, infidelidade, idolatria, ser amigo do mundo, constitui-se, ou seja, se faz. Não foi Deus que fez, não foi Deus que falou, eu não quero mais ser seu amigo. Não. Nós dissemos para Deus, não quero mais ser seu amigo. E Deus fala, ok, não quer ser meu amigo, quer ser meu inimigo, você que sabe. Não precisa ser muito esperto para saber amigo de quem devemos ser, não é verdade? Então vamos seguir aqui. Vamos ser amigos de Cristo, amigos de Deus, para evitar ser inimigo. E a gente faz isso nos separando. A gente ama a Deus? Bom, como que a gente anda? Nossa amizade está no mundo, nossa amizade está com Deus.